alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 34 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai começar a trabalhar sobre medidas de temperatura. A gente vai trabalhar com essa questão climática e como medir aí a temperatura. Então, os objetivos da nossa aula são conceituar temperatura, compreender o uso do termômetro, analisar as escalas de temperatura, fazer conversões com essas escalas, seguindo algumas fórmulas, a gente vai se aprofundar um pouquinho hoje, entender o ponto de fusão e de ebulição da água, verificar uma previsão do tempo, compreendendo os seus componentes. Então vamos lá, pessoal, o que vocês precisam para a aula? Lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de matemática. Primeiro, antes de trabalhar medidas de temperatura, a gente vai compreender o que é temperatura. Como que eu posso definir a temperatura? A temperatura, ela é a movimentação dos átomos existentes num corpo que estão em constante vibração. Lá no início do ano, na disciplina de ciências, a gente trabalhou sobre os átomos, né, que a gente considera a menor estrutura presente na matéria, tanto matéria sólida, líquida quanto gasosa. Tá? Então, tudo que é matéria, tudo que existe de físico no universo tem, né, átomos em sua composição. E a temperatura, ela vai estar sendo, né? Por que a temperatura está se alterando? Justamente porque esses átomos, eles estão em constante movimento, em constante vibração. O que acontece? Quando ele está com mais vibração, ele gera energia. Gerando energia, gera o que junto? Calor. Quanto menos vibração, uma vibração mais lenta, menos energia, menos calor, ou que a gente pode definir como o frio. Medindo a temperatura. Para medir a temperatura, um instrumento muito utilizado era o termômetro de mercúrio. Tá? Ele é feito de maneira que o componente, né, o mercúrio que está inserido ali dentro, ele vai se expandir conforme a temperatura aumente. Por isso ele vai lá do 0 grau, ou alguns graus negativos, 0 grau, cada vez mais quente. Quanto mais ele se expande, é porque a temperatura, né, o clima está mais quente. Tá? Então ele é feito de maneira que o componente em forma líquida, ele se expanda devido à alta temperatura e quando se encontra numa baixa temperatura, ele vai se contrair. Por isso ele vai estar em menor quantidade, criando um movimento de subir e descer conforme a variação da temperatura. Hoje, é preferível utilizar os termômetros digitais, pois são mais simples de serem usados, além de medirem a temperatura muito mais rapidamente. Hoje, né, no mercado, inclusive, a gente vê a disponibilidade aí enorme dos termômetros digitais, principalmente nessas épocas aí de inverno, uma época que a gente pode ficar doente mais facilmente. É interessante sempre estar aferindo a temperatura, justamente, né, para você analisar, às vezes, você está com febre, por exemplo, né? Então ali nesse momento você consegue verificar essa questão. O ideal é utilizar o quê? O termômetro digital. Por que o termômetro de mercúrio a gente não consegue mais comprar? Talvez você já tenha notado que esse termômetro, né, ele tá aqui, ó, o exemplo, né, se ninguém conhece ainda. Esse termômetro aqui, esse líquido vermelho é o mercúrio, tá? Então, assim, por que a gente não compra mais esse termômetro? A gente não tem mais disponível no mercado. Porque em 2019, a Anvisa, ela proibiu a fabricação e a comercialização do produto. Então, não poderia mais se fabricar e mesmo que tivesse fabricado, ele não poderia ser mais vendido, comercializado. Por quê? As medidas aprovadas para retirar do mercado materiais que utilizavam mercúrio se deram devido ao perigo da exposição, especialmente para crianças, visto que pode afetar diversos órgãos como cérebro, coração, rins e pulmões. Então, assim, a ideia do termômetro de mercúrio, ela é muito interessante, né? Esse negócio de vai e vem, subir e descer conforme a temperatura. Só que o mercúrio em si, ele é um elemento bastante tóxico e pode ocorrer, né, se ele entrar em contato, né, direto com a pele, com os olhos, enfim, com o organismo, principalmente de criança que não vai ter essa noção do cuidado que se deve ter com esse elemento, pode causar efeitos sérios para a saúde, tá? Então, há diversas opções para substituir os termômetros.
e medidores de pressão com o mercúrio com versões digitais, tá? Então hoje é preferível essa questão digital, mesmo na internet, né? A gente consegue perceber, né? A gente consegue pesquisar o clima, a temperatura e tudo mais, né? De um modo bastante fácil, bastante ágil. Agora uma questão, prof. E se eu tivesse esse termômetro em casa, como que eu vou agir, né? Então assim, caso esse termômetro, né? Caso possua esse tipo de termômetro em casa, é preciso ficar muito atento ao modo correto de descarte, né? Por exemplo, ele quebrou. Como que eu vou descartar esse termômetro? Como que eu vou pôr no lixo? Tá? O mercúrio ele é um metal bastante tóxico, como eu já falei. Portanto, caso ele quebre, ele vai acabar vazando, muito possivelmente, e aí exige todo um cuidado. Qual é esse cuidado? Então, vamos imaginar uma situação em que esse termômetro ele caiu, quebrou e o mercúrio vazou. Como é que eu vou tirar esse mercúrio dali? Aonde que eu vou colocar para ele não se tornar tóxico nem para mim, nem para minha família, nem para o meio ambiente? Primeira coisa, cuidado com as crianças menores que podem encostar no material. Se tem criança pequena em casa, muita atenção para a criança não encostar, porque os adultos, os demais ali que têm todo esse entendimento, eles vão saber que eles não devem encostar, tá? Usar máscara e luva de borracha para recolher o produto e ainda assim utilizar um outro utensílio para não encostar nele. Então assim, utilizar uma máscara, também luva de borracha e nem encostar diretamente nesse material com a luva. Ainda pegar uma outra coisa, pode ser uma fita, uma toalha, enfim, para estar retirando, para não encostar nem na luva, tá? Para realmente não ter possibilidade de chegar na pele, né? Vamos imaginar que a luva tenha lá um pequeno defeito, um pequeno furinho, né? E daí o mercúrio acaba encostando. Nunca usar aspirador de pó ou vassoura para recolher, por quê? Porque isso vai fazer com que ele vai evaporar, né? Eu tô varrendo, né? Imagina que tá calor. Eu tô varrendo, ele vai começar a evaporar e vai se tornar tóxico também, tanto em forma líquida como em forma gasosa. Limpar o local em que o mercúrio caiu com um pano ou desinfetante e descartar esse tecido logo em seguida. Então, dá uma boa limpada, mesmo depois de retirar, limpar e higienizar muito bem e logo em seguida, jogar esse papel, esse pano que você utilizou, colocar no lixo, não utilizar para fazer outras limpezas. Continuando com o cuidado. Depois, colocar a substância recolhida num pote plástico resistente e que feche, caso o mercúrio ele seja líquido, dá para colocar num pote com água, tá? Para ele realmente ficar ali prensadinho. E é muito interessante também estar identificando, ali, colocar uma etiqueta, resíduo tóxico contendo mercúrio, ou este pote contém mercúrio, cuidado e tal, para que se alguém no futuro acabar lidando com essa embalagem, para que tenha consciência e não abra ainda ou encoste, enfim. Colocar o recipiente numa sacola e amarrar e levar, entrar em contato com um serviço de limpeza do município ou com um órgão do meio ambiente, porque eles sabem como descartar esse produto, tá? Não é para jogar na natureza, não é para jogar no lixo comum, não é para pôr no reciclado também, tá bom, pessoal? Então, todo esse cuidado vocês compreenderam agora. Ok, então a gente compreendeu um pouquinho sobre o termômetro. Eu achei interessante trazer isso para vocês, porque realmente por essa questão, dele poder estar prejudicando aí a saúde, eu achei bem relevante para essa aula. Agora a gente vai trabalhar sobre as escalas de medida. Quando você confere uma temperatura, você vai ver lá o número, um círculozinho que indica o grau e uma letra, que é a letra C, tá? Então aqui nós temos um exemplo, 18, esse zerinho, ozinho aqui indica graus, 18 graus, e esse C indica Celsius, que é a escala de medida que a gente utiliza. Celsius é uma escala de temperatura com o nome do astrônomo Anders Celsius, que propôs pela primeira vez esse sistema de medida. A escala Celsius ela foi adotada como um padrão bastante regular, Boa parte dos países utiliza essa escala de medida, ainda que alguns países não. Por exemplo, nos Estados Unidos,
A escala Celsius ela é mais utilizada por cientistas, algumas profissões específicas, mas a população em geral utiliza outra, que é a escala Fahrenheit, que a gente vai estar trabalhando também. Então, a escala Fahrenheit, ela mede a temperatura. Ela foi criada por Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele foi um cientista alemão-holandês em 1724, né? Então, um tempo bem remoto aí. Ele dedicou grande parte da sua vida para a medição da temperatura e ele também inventou os termômetros de álcool e também o termômetro de mercúrio. A escala Kelvin, ela foi criada aí pelo William Thomson, que é conhecido como Lord Kelvin, por isso Kelvin, tá? Ele estudou o comportamento dos gases e descobriu a menor temperatura que um corpo ele poderia chegar. Essa temperatura, né, transformando ela para Celsius, ela seria mais ou menos 273 graus Celsius ou 273 graus Celsius negativos. Comparando então essas três. Então, no primeiro termômetro nós temos Fahrenheit, graus Fahrenheit, no segundo graus Celsius e no terceiro graus Kelvin. Notem que nós temos algumas temperaturas em destaque. Vamos focar no centro, que é o Celsius, que é a nossa temperatura que a gente utiliza, para daí comparar com as laterais Fahrenheit e Kelvin. Começando aqui, nós temos 100 graus Celsius, que é o ponto aí de ebulição, né, quando a água ferve a 100 graus Celsius. Em graus Fahrenheit seria 212 graus Fahrenheit e Kelvin 373. E descendo um pouco, nós temos uma temperatura padrão, né, de um dia nem tão quente, nem tão frio, que seria 25 graus Celsius. Em Fahrenheit seria 77 graus Fahrenheit e em Kelvin 298 graus Kelvin. Aí nós temos o ponto de fusão, né, o ponto que a água congela, que seria 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Aí em Fahrenheit ficaria 32 graus Fahrenheit e em Kelvin 273, aqui positivos, tá? Graus Kelvin. E aí o que o Kelvin descobriu, né, ele estudando os gases, ele descobriu a menor temperatura que um corpo poderia chegar e ele chegou à dedução, né, em graus Kelvin seria 0, né, ali o absoluto 0. Em graus Celsius seria 273 graus negativos. Em Fahrenheit, 459 graus Fahrenheit negativos também, tá, pessoal? Então, o que eu quero que vocês notem? Que essas três medições, né, 77 graus Fahrenheit, 25 graus Celsius, 298 graus Kelvin, eles são exatamente a mesma temperatura, mas eles estão em escalas diferentes, tá? Como que eu posso converter? Se eu tenho graus Celsius e eu quero converter, quero passar para outro, quero passar para Kelvin, quero passar para Fahrenheit. Como que eu posso fazer essa conversão? Então, se eu tenho 37 graus Celsius, como eu posso converter para as outras escalas? Através de fórmulas bem simples. Tá? Faço a anotação no caderno. Para eu transformar Celsius, né, para Fahrenheit, a minha fórmula vai ser Fahrenheit é igual o meu grau Celsius vezes 1,8. O resultado que eu obter com isso daqui, eu vou adicionar 32. A gente já vai fazer, tá bom, pessoal? Aí, para os graus Celsius serem transformados em Kelvin, é um pouco mais simples, tá? Kelvin é igual a quantidade que eu tenho em Celsius mais 273, tá? Bem simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse 37 graus nessas fórmulas aqui. Então, vamos começar aqui. Então, Fahrenheit é igual... Quantos graus Celsius que eu tenho? 37, uma temperatura bem quente aí, vezes 1,8 mais 32. Quando a gente tem uma expressão numérica, a gente primeiro faz a multiplicação e depois faz a soma, tá? Então, primeiro eu vou fazer 37 vezes 1,8.
1,8 vezes 37. Vamos calcular aqui. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Você vai apagar aqui para dar o resultado certinho. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 6, 2 mais 4, 6, 1 mais 5, 6. 6, 6, 6. Então, aqui, gente, agora eu tenho esse número aqui. Um detalhe importante, como eu tenho a vírgula, o que eu vou fazer? Eu preciso inserir a vírgula aqui. Tenho apenas um número depois da vírgula, então fica 66,6. Tá? 66,6 e ainda preciso adicionar o 32, mais 32, tá? Vai ficar isso daqui. Aí, o que eu vou fazer? 66,6 mais 32, não tenho nada a mais, posso colocar 1,0. 6 mais 0, 6. 6 mais 2, 8. 6 mais 3, 9 e abaixo a vírgula. Então, 37 graus Celsius representam 98,6 graus Fahrenheit. Tá? Agora, com Kelvin, fica mais simples. Kelvin, eu só vou fazer o grau Celsius, que no caso é 37, mais 273. 7 mais 3, 10. 1 mais 3, 4. Mais 7, 11. 1 mais 2, 3. Então, 37 graus Celsius equivalem a 310 graus Kelvin. Tá, pessoal? Bem tranquilinho. Aqui, pessoal, nós temos uma previsão do tempo, né? Isso daqui é um print que eu tirei do Google mesmo, lá no mês de maio. Alguns dias, né? Então, sexta-feira, dia 14, sábado, dia 15, enfim, de uma semana toda. Sempre a temperatura em cima é a temperatura máxima do dia, né? Isso é uma previsão, né? Acredita que se seja assim, mas pode haver mudanças. E a temperatura de baixo é a temperatura mínima para o dia, tá? Então, digamos, naquele dia, naquele momento, era uma sexta-feira, dia 14, às 14 horas, estava a temperatura... No momento era 16 graus, a máxima para o dia seria 17 graus e a mínima para o dia, né, ali mais de madrugada, que é o período mais gelado, 9 graus, tá? Vocês podem pausar aqui para dar uma analisada em toda essa tabela aqui. Retomando o que eu já tinha falado antes, né, sobre a temperatura da água, então, geralmente se utiliza, né, para comparar as escalas a temperatura da água. Então, com 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, quando a água ferve. Aí, temperatura para se calcular aqui, né, se eu fosse fazer um cálculo. E aqui, 0 graus Celsius é a temperatura que a água, né, entra em fusão, ou seja, ela se transforma em gelo. A temperatura corporal. Observe essa cena abaixo. Né, a pessoa está deitada e o homem está olhando ela e está medindo a temperatura. O termômetro indicou 38,9 graus. O que essa temperatura indica sobre a mulher? Qual a temperatura normal que o corpo humano tem? Façam a análise. Pessoal, então assim, essa temperatura indica que a mulher ela tá o quê? Com febre, né? Tá ficando uma febre alta ali, tá quase 39 graus, já não é mais uma febre baixa. Qual a temperatura normal que o corpo humano tem? A gente já trabalhou sobre isso. A temperatura normal, porque às vezes, né, a gente pensa, vou medir minha temperatura para ver, né, se eu tô legal, às vezes não tô me sentindo bem, vou ver se eu não tô com febre. Aí dá 37 graus e meio, tá? Eu tô com febre ou não tô? Como assim? A temperatura normal do corpo humano é entre 36 e 37 graus, tá? Então, passando disso, a pessoa tá com febre. Até uns 38 e pouco, febre baixa, e depois, né, que nem aqui, já tá ficando uma febre mais alta. Pessoal, aqui a gente tem temperaturas máximas registradas em Cuiabá em uma semana do mês de junho de 2017. Tá, pessoal? Então, aqui
Nós temos a temperatura aqui ao lado, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E aqui nós temos o dia. E depois especifica bem a temperatura, né? Por exemplo, entre 20 e 25, mais ao alto está 24 graus e meio, né? Por exemplo. Foque no slide e respondam essas questões. Qual o dia mais quente? Qual o dia menos quente? E entre ambos, qual a diferença de temperatura? Façam a análise, pessoal. A gente já volta com a resposta. Então, assim, é um gráfico aqui. O dia mais quente é o dia mais alto de todos eles aqui. No caso, seria o dia 23, que chegou a 34 graus,9. 34 graus e 9 décimos. E o dia menos quente, coloquei menos quente porque nem chega a ser frio, só pouco quente. É o dia que está, né, com a barra menor, que seria o 20 graus,7, tá? Então, o dia mais quente foi dia 23 e o dia menos quente, dia 20. Qual a diferença entre ambos? Conta de subtração, né? 34,9 menos 20,7. 9 menos 7, 2. Abaixa a vírgula, 4 menos 0, 4. 3 menos 2, 1. Então, a diferença é de 14 graus e 2 décimos. Pessoal, aqui uma outra questãozinha para vocês fazerem uma associação. Associem essas três imagens com esses três termômetros. Pensem lá a temperatura que estaria em cada imagem. Então, na primeira imagem, né, nós temos uma pessoa esquiando aqui na neve. O que acontece? A temperatura está muito baixa. A primeira imagem, ela se associa com o termômetro B, menos 8,5 graus. Na segunda imagem, a gente tem uma temperatura boa, nem tão frio, nem tão quente, mas até um pouquinho mais para o frio, porque as pessoas estão usando, né, calça comprida e blusa comprida também, não tão cheia de casaco, né? Essa 2, ela se associa com o termômetro A, 19,6 graus Celsius. E o terceiro, um dia de praia, de muito calor, se associa com o C, 34,2 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, essa primeira parte sobre medida de temperatura. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Agora, vocês vão realizar alguns exercícios para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!